Então, o que é o Mendeley? É um software, a priori, gratuito para gerir, partilhar, citar e referenciar diversos artigos e textos científicos. E, além disso, ele funciona como uma rede social de pesquisadores. E quando eu falo uma rede social, literalmente uma rede social. No Mendeley, você consegue interagir com pesquisadores de diversas partes do mundo, desde que eles tenham o cadastro no software. Também você pode procurar temas do seu interesse e receber até notificações dos principais papers publicados e disponibilizados na plataforma, desde que outra pessoa coloque ele lá. Então, eu falei a vocês basicamente que ele pode funcionar como um gerenciador, pode funcionar como uma rede social e pode funcionar como um instrumento de organização do próprio pesquisador. Então, vamos nos ater a esses três pilares hoje: gerenciar, organizar e networking. Três pilares. Como gerenciador, ele vai permitir fazer a leitura, a organização dos artigos e promover citações. Quem aqui já trabalhou com um artigo e precisou, ou com outro manuscrito acadêmico e precisou utilizar a ABNT? Todo mundo, né? Quem aqui já precisou utilizar Vancouver? Quem aqui já precisou utilizar a APA? É muita regra, né? É muita burocracia. E o Mendeley, ele atua justamente nesse âmbito. Ele vai diminuir as burocracias e vai permitir que você utilize seu tempo para, digamos, aplicar em coisas mais úteis à sua formação do que decorar uma mera regra. Quem já trabalhou com a ABNT sabe que, principalmente falar ABNT, que é o dia a dia de todo mundo nas principais universidades do país, é um saco. Vamos ser sinceros. Você tem que olhar lá regra por regra, norma NBR de número 900 e e você vai lá, perde aquele seu tempo e olha e faz, e quando faz ainda faz errado, aí ainda tira nota baixa, vão tirar 10º de você por ter errado a ABNT, e é um saco, né? Digamos que seu trabalho, depois de utilizar o Mendeley, vai ser unicamente conferir, refere à maneira com que esses artigos estão dispostos, para que você consiga manipular esses dados, tendo noção prática do que você já leu, tendo noção prática do que ainda falta ler, tendo oportunidade para criar notas, tendo oportunidade para criar resumos, marcações, promover fichamentos, e tudo isso para quem manipula uma grande quantidade de artigos. E quando eu falo uma grande quantidade, falo uma grande quantidade mesmo, porque hoje em dia, para você ter uma produção com uma qualidade significativa, você tem que utilizar diversas fontes, você tem que referenciar as informações que você está utilizando. E quando eu falo referenciar, obrigado. E quando eu falo referenciar, não é unicamente você ler um artigo e ir lá digitar, não. Você tem que literalmente colocar aquela citação. Mas aí eu digo, pergunto a vocês, muitas citações em um paper científico é bom? É legal? Se eu coloco lá, o Mendeley é um excelente produto para se construir um paper. Aí, abra colchetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fecha o colchete. É legal isso? Por quê? Propaganda de negócio? Que negócio? Não, mas o foco não seria o Mendeley propriamente dito. Toda a informação, acho que é meio que... Uma informação que todo mundo já sabe, você precisa referenciar tantas referências. É isso? Digamos, excessos de citações gerem insegurança.
Não necessariamente um upload. Um upload seria uma citação de uma citação, o que também não é legal. Mas excesso de citação gera insegurança por parte do próprio pesquisador do que você está colocando lá. Isso já foi discutido por diversos estudiosos, até a respeito da própria escrita científica. Um excesso de citação não é um sinônimo de sapiência, é um sinônimo de insegurança. E quando eu falo excesso de citação, não é referenciar várias coisas ao longo de um texto, mas, digamos, em uma única informação que já é amplamente difundida, você colocar milhões de artigos unicamente para ter credibilidade, para ter volume. Então, digamos, já não é tão legal você fazer isso. Falando sobre o upload, nunca é legal fazer citação de citação. O ideal é que na construção do seu artigo científico, você vá direto na fonte base de pesquisa e pegue este artigo que o próprio pesquisador utilizou. Por exemplo, é Rafael, não é isso? Lucas, pronto. Lucas vai lá, escreve um artigo, coloca uma citação e durante a leitura dele ele vê que aquele autor utilizou vários artigos na frase que ele quer citar. Então, o ideal é que ao invés de você fazer um upload com as citações desse autor, você vá diretamente na fonte base e tente extrair daquela fonte base, daquela fonte que o próprio autor utilizou, para poder construir seu paper. Isso, gente, é uma dica prática de grande valia, porque muitas vezes você se depara com aquela situação. Eu estou pesquisando sobre um tema muito complexo e não achei quase citação nenhuma. Você fazendo isso, partindo da premissa de utilizar as fontes bases, muitas vezes, de uma referência boa que você encontrou, você pode economizar tempo para pesquisar os artigos de maior relevância naquele contexto, se aquele autor, ao seu ver, tiver credibilidade. Por exemplo, se eu for escrever sobre a teoria do portão da dor, teoria do portão da dor foi disposta por Melzek no ano de 1917. Aí hoje eu encontro um autor que fale basicamente a mesma coisa utilizando a teoria do portão da dor, sendo que ele utilizou aqueles artigos de 1917 que talvez eu não tenha acesso com tanta facilidade em uma base de dados, mas pelo menos agora eu sei que aquilo existe, sei que alguém utilizou e através das referências daquele cidadão eu vou ter como colocar lá no meu Google e pesquisar o artigo base. E eu tendo aquele artigo base, tendo as primeiras citações, usando como referência o primeiro pesquisador que discorreu sobre aquele tema, meu paper vai ter credibilidade. Olha a informação que eu peguei. Eu peguei uma informação do cara que primeiro discorreu sobre aquele tema. Então, é uma coisa bem significativa a agregar ao seu paper. Como banco de dados, ele armazena, compartilha e promove seus artigos. Quando eu falo do armazenamento, eu falo de um armazenamento mesmo, que hoje usamos como armazenamento. Vocês utilizam o HD do próprio computador? Utilizam pendrive ainda? Não? O que você utiliza hoje em dia? Na nuvem, né? Exatamente. E justamente a utilização desse âmbito de networking através da nuvem, ele promove uma maior versatilidade para você trabalhar com seus papers. Mais à frente a gente vai falar das diversas opções que o Mendeley tem através das plataformas que o próprio disponibiliza para que promova essa versatilidade. Sim, o compartilhamento do Mendeley ele pode ser restrito ou pode ser difuso. O Mendeley ele tem algumas opções que quando você coloca o seu artigo na plataforma, ele consegue distribuir para que todos os outros pesquisadores tenham acesso àquilo com facilidade. Entretanto, há algumas opções também que tornam seu artigo restrito e deixam unicamente disponível a sua plataforma, principalmente se for um artigo de autoria própria. Para quem escreve um artigo científico e para quem quer que ele seja difundido,
essa função de compartilhamento é muito boa, porque através do cadastro do seu artigo com o respectivo número do PMID, do DOI, você consegue com que várias pessoas literalmente tenham acesso a esse seu conteúdo. Então, para o pesquisador novato, é ótima essa função. Então, os objetivos da aula de hoje, basicamente, estão pautados pela apresentação da interface do programa, pela organização das referências bibliográficas, importação de referências, organização da biblioteca, visão geral do leitor de PDF que o próprio disponibiliza, que é uma coisa muito importante. Não sei se vocês já se depararam para escrever um artigo científico. Quem aqui já escreveu um artigo científico? Lucas, você escolheu que revista? Em que área de publicação você está fazendo? Foi uma revista de Campina Grande. Não lembro qual área, mas foi sobre câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas. Ok. Epidemiologia. Certo. E para você escrever esse artigo, como é que foi sua organização? Partilhe um pouco. A gente foi bem manual, para falar a verdade. Na época que foi o primeiro artigo que a gente escreveu. A gente estava meio que organizando uma lista dos artigos que a gente estava utilizando, inclusive trabalhando, para organizar as referências depois. Exatamente. Manual. Exatamente. E isso aqui, ele vai economizar seu tempo justamente nesse processo de organização. Porque desde o início, desde a primeira frase do seu artigo... Eu lembro que eu baixei vários artigos, aí salvava duas pastas. Uma que eu selecionava os artigos para ir para o artigo, e um que eu lia e não utilizava. Exatamente. Um escopo geral e outro do que seria utilizado, que estaria utilizando, propriamente dito, né? Tranquilo. É basicamente assim o processo inicial da confecção do artigo. Muita gente se pergunta como é que eu vou escrever um artigo e fica aquele tiroteio para lá e para cá, e não sabe nem como proceder no início. Acho que as meninas aqui já tiveram essa aula, não foi? De como iniciar a confecção do artigo. Tirando as meninas aqui que já sabem, alguém sabe o primeiro passo na confecção do artigo? Muita gente diz, eu quero escrever um artigo, pronto, vou lá. Aí começa a digitar, e a ler inclusive, né? A ler as referências, a digitar. E aí? Esse é o primeiro passo? Ninguém? Primeiro passo. Você já lê sobre o assunto, né? Então, a abrangência sobre o assunto. Um dos primeiros passos seria, digamos, ler. Obviamente você tem que saber mais ou menos do que você quer ler. Você tem que conhecer o timing de publicação da área para saber se você não estará sendo prolixo. E você tem que também fazer o que, doutora Ana Flávia? Para você iniciar a confecção de um artigo científico, o que é que você precisa ter em mente? Depois de ler, para você não ficar desnorteado. Tem a questão norteadora, mas você precisa saber a revista para que você vai escolher, para que você vai escrever. É um dos primeiros passos. Você escolhe a revista para a qual você vai escolher. E uma questão importantíssima, uma dica importantíssima. Você vai escolher a revista mais fácil. Você vai escolher a melhor revista existente, a revista de mais alto fator de impacto. E por que eu digo isso? Porque quando você se nivela pela revista de mais alto fator de impacto, você consegue aproveitar, inclusive, as revisões dos editores daquela revista sobre o seu próprio artigo. Então, digamos, se você manda para uma revista A1, e a revista aceita seu artigo parcialmente, já manda uma nota do editorial dizendo que precisa ser corrigido, você faz aquelas correções, na próxima revista A1 que você mandar, provavelmente o seu paper vai ser aceito de cara. E isso é um processo burocrático. Esse processo, muitas vezes, as pessoas pensam, eu quero escrever de um artigo eu acabo de escrever,
literalmente mando para a revista, no mês que vem já está publicado. Não, os artigos demoram meses, às vezes anos, para serem analisados e publicados. É um processo demorado, é um processo exaustivo, é um processo minucioso no qual você precisa, inclusive, pedir às vezes ajuda de terceiros para que seu paper tenha qualidade. E quando eu falo ajuda de terceiros, é uma situação que eu acho que muitos de vocês já se depararam de estar escrevendo, vou falar pelo contexto aqui dos alunos do UNIP, que são majoritariamente aqui, do projeto integrador. Vamos supor, quantas vezes você já escreveu aquele projeto integrador no final do período, né, que é aquele na disposição de artigo, e muitas vezes passou aquele erro despercebido lá no meio do texto e você já leu aquilo 500 vezes e não está legal, e quando chega um colega para ler, ó, fulaninho, precisa ajustar isso aqui está errado, e na primeira leitura o colega já acha o erro e você fica se sentindo aquele perfeito idiota, né? Caramba, eu li aquilo 500 vezes e não achei, porque nossa leitura fica macerada de tanto trabalhar. O ideal é que depois de você escrever um artigo, você passe uma semana, passe 1, 2 a 3 dias sem tocar naquilo, para que sua mente literalmente divague sobre outros temas e depois você volte e através de um screening mais minucioso você consegue achar todos aqueles erros e esse processo de aperfeiçoamento do artigo realmente funciona. Então, múltiplas leituras antes de enviar para uma revista é importantíssimo, importantíssimo para que seu artigo seja publicado com êxito e não perca tanto tempo nos editoriais da vida, que é a dor de cabeça dos autores. Então, outro recurso, além da organização da biblioteca, é a visão geral do leitor de PDF. E o leitor de PDF do Mendeley é extremamente rico. Quando eu falo extremamente rico, é rico mesmo. Porque, assim como o Adobe Reader, né, que eu acho que é o leitor de PDF de todo mundo, aqui no leitor de PDF do Mendeley você se sente com vários estabilos na mão para conseguir grifar seu artigo, porque você tem uma verdadeira aquarela de cores e isso é muito legal para quem está lendo, porque você pode fazer, digamos, uma organização dos conteúdos que você quer disponibilizar. De amarelo eu vou citar os temas relevantes sobre o tema 1. De verde eu vou grifar os temas sobre o tema 2. E por aí vai. No plugin do Word, ele vai permitir que vocês tenham essa interação verdadeira para promover as citações e ao mesmo tempo fazer as referências. Então, é um recurso paralelo. Quando você está mexendo no Word, automaticamente você está mexendo no Mendeley. Então, todo mundo tem o Word instalado. Pronto, vai ser muito importante hoje também. Os estilos de citação, que é a maior dor de cabeça, aquilo que eu estava falando a vocês. Vocês não precisam ficar decorando estilo por estilo. Ao final, vocês só vão baixar o estilo da revista que vocês escolheram para conferir, para ver as normas técnicas de adequação de imagens, para ver as normas técnicas de adequação de texto e para ver as normas técnicas de adequação de citação, se o programa fez corretamente. E o programa, em 99,9% das vezes, consegue fazer isso de maneira correta, porque todas as citações disponíveis no programa são analisadas pelos técnicos da Elsevier, que no caso é a editora que patenteia o Mendeley. Então, para uma referência estar de fato errada, é muito difícil de verdade, desde que você confira também se os dados autorais do paper estão corretos. Consegue promover citações isoladas, você consegue mudar o estilo de citação do Mendeley, consegue fazer sincronia de citações com as referências, aquilo que eu disse a vocês, citou automaticamente em paralelo, a referência vai aparecer no final. E hoje também a gente vai conhecer o site, que o site dá essa visão geral do compartilhamento das pesquisas e a versatilidade da leitura através dos aplicativos. Então vamos lá, pedir para todo mundo já abrir o programa.
O Sci-Hub é uma plataforma que foi desenvolvida por uma cientista, se não me engano, israelense, em que através do DOI, do PMID ou da ULR dos artigos, você consiga ter acesso aos papers. E alguém tem ideia de quanto custa um paper? Vocês já viram, foram ver, precisaram de um paper? Quanto é que custa um paper? Dólares, euros e libras, né? O dólar agora 5 e pouco, você pagar R$500, imagina, você fazer um artigo com 90 referências e você pagar R$100 por cada... R$100 não, $100, né, por cada artigo. Né? Você, melhor não fazer, né? Melhor viver de outra coisa. Vender arte na praia, né? Tentar ganhar dinheiro com outra coisa, porque infelizmente vai ficar muito caro, muito caro. E vocês sabem como utilizar o Sci-Hub? Como é que vocês fazem? Digamos, quem já usa aqui, faz como? O link. Pronto. Duas coisas que eu vou recomendar a vocês utilizarem, né? Não link, mas o PMID ou o DOI. O PMID e o DOI, para quem não sabe, são dois números que são decodificadores de artigos internacionais. Então, através desses números, é como se fosse uma identidade e outro CPF do artigo. Então, através desses números, vocês conseguem ter acesso a qualquer artigo publicado em revistas pelo mundo. Tá? Há também um site, que eu esqueci agora o nome, que vocês podem utilizar, que é para aferir se aquele artigo é credenciado ou não, se ele tem valia para você utilizar, porque existe um mercado negro dos cientistas, da vida científica. Digamos que são revistas sem nenhuma credibilidade que, através de custos irrisórios, convidam e recrutam autores ou diversas pessoas pelo mundo para escreverem papers unicamente para ter volume de produção científica e muitas vezes aquele paper não tem credibilidade. O que eu disse a vocês que na última aula de metodologia, que faz um paper ter credibilidade, é que parte do artigo. Alguém sabe falar? São os resultados? Os resultados dão credibilidade ao artigo? Os métodos. Porque através dos métodos, você constrói o pilar do pensamento científico. Se você consegue reproduzir aquele artigo com o que tem nos métodos, aquele artigo tem valia. Porque esse é o propósito da ciência. Você reproduzir o que está lá escrito. Então, você chega lá no PubMed, né? Tá de cara nova, inclusive, lindo, curti demais. Aí vamos pesquisar agora sobre um tema, né? Puxar a sardinha aqui para o meu lado de uma coisa que eu gosto. Então vamos lá. Estimulação medular. Pronto. Vamos começar a construir nosso banco de dados. A primeira coisa que pode voltar a gravar. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, antes de utilizar o Mendeley, é construir um banco de dados. Através da construção desse banco de dados, da construção dessas referências, desse pilar de referências, você vai conseguir trabalhar com mais maleabilidade. Maleabilidade. E fazendo isso, né, você consegue também dividir os diversos temas para que você não perca tempo. Vou colocar aqui isso, referências. Eu vou tentar lembrar para dizer a vocês. Daqui para o final da aula eu lembro. Que não é um site nem eu uso muito também, porque estando no PubMed já está de boa, entendeu? Mas quem pesquisa pelo Google Acadêmico muitas vezes pega esses artigos ruins, então...
Pronto. Primeiro passo, você está aqui no PubMed, tá? Vi esse artigo aqui, estou abrindo aqui. Gostei do artigo. Né? Outra dica também é quando vocês forem salvar o artigo, vocês literalmente não deixem com o nome que ele vem. Vocês coloquem logo o sobrenome do autor e coloquem o ano. Então, outra dica de catalogação, sobrenome do autor e o ano. Sobrenome do autor e ano. Aqui, por exemplo, esse autor aqui, o Kumar, que é um dos pioneiros no campo da neuroestimulação, eu tenho aqui 4 artigos do Kumar. Pode voltar a gravar. E isso me facilita muito na hora de manipular esses dados, tá? Então, vou dar um exemplo aqui a vocês. Pronto, já escolhemos nosso artigo, né? Ele já está aqui aberto. Então, vou pegar o sobrenome dele, Sdrula. Já vi o ano aqui, vou ver o ano aqui da publicação. Deixa eu me ver. 2018, tá? E vou salvar dessa forma, olhem só. Tem a pasta que eu criei aqui no meu desktop, na minha área de trabalho, referências aula, pronto. Vou colocar Sdrula 2018 e salvo. Vamos escolher outro artigo? Pausa de novo, por favor. Pronto, montar um banco aqui de dados só de artigos, só para a gente trabalhar. Notaram como é o processo? Pega o DOI e joga lá. Pronto, no caso esse artigo aqui é grátis, né? Então pronto, então não tem problema, pode voltar. Pronto, salva esse último artigo. Song. Qual ano? 2014. Pronto. Beleza. E agora vamos ao que interessa. Salvei já 2 artigos e vamos trabalhar agora no Mendeley. Vou pedir a vocês para abrir o Word, tá bom? Deixem o Word aberto também aí no standby. E eu vou apresentar agora a vocês a interface geral do Mendeley, tá? O Mendeley ele tem uma barra de ferramentas aqui na parte de cima. Todos já fizeram cadastro, já têm acesso a essa mesma visão aqui que eu estou mostrando a vocês. Todo mundo está nessa tela? Não? Qual o problema que está vendo? Eu criei a conta, só que na hora de entrar, tá como se não tivesse criado. Licença, deixa eu ir aí te ajudar. Esse aqui? É, exatamente. Você bota seu e-mail, bota sua senha e tenta entrar agora. Todo mundo está nessa tela? Alguém aqui já vem usando o Mendeley para alguma coisa? Usa? Pronto. Eu pesquiso aqui, porque eu acho que eu me lembro que tu falou da outra vez que aqui ele meio que filtra a qualidade, né? Filtra muita coisa também. Aí eu pesquiso aqui. Eu Cê- sei fazer isso, na verdade. Você só faz a pesquisa dos seus artigos aí. É. Entendi, tá. Então é legal fazer a pesquisa por aí também, mas assim, ele está mais fechado, né? Não é que nem o PubMed. Está bem mais fechado porque foram outras pessoas que colocaram. Então, vocês vêm aqui, primeiro passo, essa barra aqui de ferramentas, vai ser onde vocês irão colocar os artigos de vocês na plataforma do Mendeley. Então aqui tem esse botão Add Files, Add Folder, para adicionar uma pasta, e outras opções para adicionar também outros documentos manualmente. Essa opção aqui, Import, é para quem trabalha com BiTeX
EndNote, o Zotero, outros aplicativos também de gerenciar referências que eles têm outros formatos. Por exemplo, tem gente que escreve artigo científico diretamente por essa plataforma aqui que eu vou mostrar a vocês agora, pelo Overleaf. Porque o Overleaf, ele captura o artigo e mantém ele literalmente no formato da revista. Você praticamente só altera as coisas escritas do artigo. Agora, é muito complicado de mexer, eu particularmente eu não sei mexer direito no Overleaf, porque ele está em linguagem de programação. Então, digamos, tem um texto aqui, mas antes do texto tem um bocado de asterisco, tem um bocado de jogo da velha, tem um bocado de porcentagem que eu não sei nem para onde vai. Então, é bem complicado mexer no Overleaf. Mas é outra opção para vocês também, porque ele mostra como puxa, literalmente, o formato BiTeX, né, que é aquela linguagemzinha toda escrita do programa, e o Mendeley consegue importar esses artigos. Então, na barra também você pode renomear documentos, sincronizar a biblioteca e fazer logout, porque você está logado numa conta aqui. Aqui está no meu usuário, né, no canto aqui direito da tela. No Edit, você consegue copiar, colar, criar novas pastas, criar novos grupos, selecionar artigos, procurar também. Tem uma barra de pesquisa aqui, mas também você consegue ter acesso a ela no Edit. Tem o View, que você tem pode fazer com que você mude a interface da biblioteca de citações. Por exemplo, aqui eu coloco que eu quero ela exibida como tabela. Mas eu posso, está gravando já, né, de novo? Pronto, mas eu posso aqui modificar o formato que ele é exibido. Pronto, aqui, se eu for, por exemplo, para outros artigos aqui que eu estou escrevendo, por exemplo, meus artigos aqui de uma revisão, eles estão dispostos no formato que eu escolhi aqui da ABNT, que eu vou mostrar a vocês em outra barra. É outra opção de visualização. Eu, particularmente, eu fico um pouco desconfortável com essa opção aqui de citação. Prefiro que meus artigos sejam exibidos por tabela, é onde eu vejo o autor. Está nítido para vocês ou está desfocado aí atrás? Melhorou? Qualquer coisa que a gente vai gravar assim depois. Pronto. Eu estou capturando a tela real. Ah, então pronto. Ótimo. Então pronto. Então, vocês conseguem nessa barra aqui também mudar essa opção de visualização da sua biblioteca. Você consegue também mudar o layout, tá? Para tirar aquela opção da barra de texto. Ou colocá-la novamente. O que eu acho bem útil. No Tools, você vai ter acesso a várias ferramentas que o Mendeley consegue disponibilizar. Que inclusive, eu quero que vocês agora cliquem em quem não tem instalado, uma opção aí, Install MS Word Plugin. Isso é um passo importantíssimo para que vocês consigam utilizar esse programa com a interface do Word depois. Sem ele, basicamente, o Mendeley fica um leitor de PDF, um organizador de referências. Vocês não vão conseguir citar. Coloquem aqui, cliquem em Tools e Install MS Word Plugin. Exatamente. O meu já tem instalado. Aham. Outra opção aqui também que eu cliquei, que é para você enviar convites, né, do Mendeley, para
diversas funções. Todo mundo conseguiu? Sim? Todo mundo instalou o plugin? Ok. Nessa mesma barra você tem uma opção Check for Duplicates. As duplicatas são uma coisa bem peculiar na hora que você disponibiliza seus artigos aqui na biblioteca e está fazendo uma revisão. Por quê? Quando você checa essas duplicatas, muitas vezes você coloca um artigo repetido lá naquela revisão e não percebe, naquele meio de artigos grande que você está trabalhando. Então ele, através daqueles códigos do ISBN, do DOI, do PMID, ele checa se o seu artigo está duplicado. Só clicar no artigo e clica em Check for Duplicates. E ele vai aqui imediatamente dar o sinal. Não foram encontrados duplicados na sua pasta de revisão. Então é uma opção bem prática. Ele olha toda a pasta. Exatamente. E nessa opção aqui, Tools, também em Options, você consegue colocar as opções que você quer que seja exibido seu artigo nas barras laterais. Título, autores, o abstract, as tags, o jornal, o volume, as páginas, edição, ano, o site, o local do arquivo. Então tudo isso é bem útil também para ser utilizado. E tem a opção Help, né, que você consegue criar um backup dos seus papers, que você consegue restaurar esse próprio backup, que você consegue resetar o Mendeley no seu computador e que consegue também atualizar e ter contato com o próprio suporte do programa. Nessa barra inferior, vocês vão ter... deixa eu só ver aqui uma coisa que está ativada. Ok. Nessa barra inferior, aqui vocês vão conseguir ter alguns atalhos do que eu já falei, como adicionar pastas, ver os artigos relacionados, que é esse botão aqui, Related, que quando eu clico nele, o Mendeley, ele procura, através do banco de dados de todos os pesquisadores, os artigos relacionados àquele determinado tema. Isso é bem prático, né, para quem está trabalhando com um artigo que você não está encontrando aqueles temas. E já foram 2 dicas sobre isso que eu dei a vocês. Qual foi a primeira dica? Checar as referências do autor, do próprio autor do artigo, ir lá verificar nas referências dele, nas citações dele, o que ele fez. E a outra dica é essa, né? Se você coloca aquele paper sobre aquele tema aqui, automaticamente, quando ele é indexado numa base de dados, quando ele é indexado num cadastro desse do DOI, do PMID, o autor obrigatoriamente tem que colocar pontos-chave. E isso vai ser o escopo da busca do Mendeley. Ele vai manipular essas palavras-chave para que você consiga ter acesso a esses artigos com mais facilidade. Então, isso significa que talvez os dados do artigo, com licença, que talvez os dados do artigo, eles não estejam cadastrados corretamente. Então, para isso, a gente verifica aqui o DOI do artigo, verifica aqui o outro DOI do artigo, e vamos ver agora se existem mais duplicadas. Uhum. Pronto, então exatamente, ele está usando
Então, provavelmente... Não, então ele encontrou exatamente essas duplicadas, Flavinha. Porque isso devia estar duplicado em outro local. E aí ele agora exibiu tudo, de vez. Ele não vai exibir os 2 arquivos duplicados, ele vai exibir o arquivo que está duplicado no meio do documento. Ah, tá. Então tá duplicado esse e esse. Aham, exatamente. Está em algum lugar, em alguma pasta aí está duplicado. Pode pausar se quiser, eu estou tirando dúvidas dele. Beleza. Pronto, não aparece o check for duplicates, então teu programa deve estar desatualizado. Turma Mendeley. Pronto. Criei essa pasta aqui, Turma Mendeley. Então vamos lá, o processo de adicionar artigos, né? Eu vou clicar nesse botão aqui, Add, tá bom? Aí, onde foi que a gente colocou? No desktop, no meu caso aqui estava no desktop, eu criei a pasta para vocês aqui no desktop. E vou adicionar o artigo. Posso adicionar tanto um, como posso adicionar os 2 ao mesmo tempo. O programa também faz isso ao mesmo tempo, tá? Vou adicionar os 2 logo de uma vez. Pronto. E automaticamente o programa aqui já jogou aqui na minha biblioteca estes 2 artigos. Certo? Então, antes de entrar no artigo, vou mostrar a vocês aqui essa barra. Tá? Essa barra aqui a gente usa bastante também, utilizando o programa. E você consegue pesquisar artigos. Quando eu coloco aqui, pronto, ele exibiu aqui todos os artigos disponibilizados na biblioteca do Mendeley, de outros autores, inclusive, que contém essas palavras aqui, medula. Né? Então, pesquisei medula aqui, ele foi na biblioteca de todo mundo que tem algum artigo sobre medula. E disponibilizou. A outra opção aqui também, se você não tiver o artigo que você está utilizando, muitas vezes você quer referenciar um livro e você não tem aquele livro aqui digital, não é isso? Muitas vezes você está com um livro, eu quero referenciar, estou escrevendo um projeto integrador na parte de patologia, eu fiquei com a parte de patologia. Aí vou escrever agora, estou com o Robbins aqui, estou com o Bogliolo. Caramba, achei essa informação que interessante. Beleza. Aí eu vou ter que ir lá, botar tintim por tintim no final. Posso usar o Mendeley para isso também, né? Então, adiciono manualmente. Vou ter essa opção aqui também. Turma Mendeley. Adicionar entrada manual. E aqui eu vou escolher capítulo de livro. Robbins. E Cotran. Robbins, pronto. Robbins da Silva. Robbins Silva. Não, Robbins... Não, sei lá, que é o título do livro, foi mal. Patologia. Título do artigo. Foi mal, confundi aqui. Aqui é o título do capítulo, tá? Você vai colocar, sei lá, inflamação. Aqui o nome do artigo, do autor, Robbins. Pronto, tá aqui o Robinson, pronto, que já tem aqui. Aqui o primeiro nome, aqui o segundo nome. Aqui o livro, Fundamentos de Patologia.
o ano, 2020. As páginas que estão contidas esse capítulo aqui de inflamação, na página 200 até a página 215. Isso aqui só coloque se eu quiser. As tags são bastante úteis para a sua pesquisa. Se você estiver trabalhando com muitos artigos, você pode criar tags e pesquisar aqui nessa barra, para agilizar. As palavras-chave são disponibilizadas pelo próprio autor. Aqui você coloca o número do artigo, capítulo 12, cidade, João Pessoa, terceira edição. Os editores do livro, muitas vezes é o Robbins, aqueles nomes que estão na capa todinho, são os editores. Muitas vezes o capítulo tem um nome isolado de outros autores. Vários autores escrevem um livro. Sei lá, vou botar aqui, pronto, foi esse cara aqui. Coloca aqui, muitas vezes, publicado por editora tal. Sei lá, pronto, eu sei ver. Pronto. E se tiver o DOI, se tiver o ISBN, você pode simplesmente jogar aqui, clicar na lupinha e automaticamente ele já vai jogar isso para você tudo pronto. Mas como eu não tenho, salvar. E ele já criou para você aqui o artigo, o catálogo do livro que você vai utilizar. Tá bom? Aí você já faz a referência no Word. Exatamente. Quando você for citar e referenciar no Word, automaticamente já vai estar lá isso pronto. Certo? Então, conhecendo mais essa barra aqui, eu falei a vocês sobre a barra de pesquisa. Falei a vocês como adicionar um artigo externo. Em My Library, aqui, tá? Você consegue ter um panorama geral de todos os artigos que estão disponibilizados no Mendeley, dos adicionados recentemente, dos artigos que você leu recentemente, dos seus artigos favoritos, que você vai clicar com a estrelinha aqui, o que tiver com a estrelinha ao lado, ele automaticamente vem para essa pasta, dos artigos que precisa de revisão, é o que está faltando aqui, catalogação, o que está faltando dados aqui, ele automaticamente separa para que você possa analisar. Das suas publicações, que é aqui que entra aquela função que eu disse para você disponibilizar seu próprio artigo, tá? Então você joga aqui seu artigo manualmente e ele fica disponível. E para os outros artigos aqui não classificados. Aí aqui tem várias pastas, né, que eu criei aqui. Um artigo aqui que eu estava escrevendo sobre a utilização de baclofeno intratecal em crianças com espasticidade. Aqui um capítulo alguns artigos que eu utilizei em uma etapa do meu capítulo de livro sobre hidrocefalia. Em outro artigo aqui que eu escrevi sobre meningomielocele. Do outro artigo sobre modelos para meningomielocele, sobre o Chivanova vestibular. Isso aqui foi outra etapa também de outro capítulo. Não está aqui, eu apaguei, eu acho. Enfim, havia outra parte aqui bem maior sobre um capítulo que eu escrevi sobre tumores de calvária, que foram 85 referências. Então, automaticamente, o Mendeley vai disponibilizando, né? O Mendeley vai jogando isso. Então, no final, você tem essa barra aqui, que também você pode criar grupos com os pesquisadores, que eu vou falar a vocês mais adiante, mas aqui já está a opção. E aqui estão os artigos deletados. Você tem a opção aqui de esvaziar essa lixeira e restaurar. Bom, gente, então nós apresentamos essa barra aqui, né? Agora vamos aprender um pouco sobre o leitor de PDF do próprio Mendeley. Podem clicar no artigo que vocês adicionaram. Todo mundo já adicionou um artigo? Já baixou um artigo? Pode ser qualquer um. Qualquer um que você tiver aí, pode colocar. Tem uns que não tem, né? Tem os que não têm. Tem os meus aqui que não tem. Não tem o que, doutora Ana Flávia? Diga aí. PDF. O PDF.
Como assim? Não aparece pra... Por que você puxou esse artigo de onde? Do meu computador, eu acho. Então, Tipo assim, eu tinha ele baixado. então acho que a senhorita apagou. Não. Não? Então vamos lá ver onde é que ele está. Ó, tem nem a opção aqui Open Folder, ele não está no seu computador não. Você puxou ele de outra etapa da biblioteca. Tipo, então, no caso, eu pesquisei ele aqui. É, Pode exatamente, ter sido também. exatamente. Pronto. Então, por isso que não aparece. Mas eu posso citar e referenciar ele? Ou Pode citar sim, você só não vai conseguir abrir no editor de PDF. Pronto, abre aí qualquer outro artigo. Tá. Pronto, gente. Aí agora vou apresentar para vocês um pouco essa interface aqui da barra do Mendeley, tá? O que é que tem aqui? Temos essa barra aqui que é o cursor que você pode mudar. Se você quiser, você pode colocar um retângulo, que particularmente ela é útil só se você quiser extrair alguma imagem do artigo. Eu nunca usei essa opção. Tem essa mãozinha aqui, o pan, que você consegue fazer a rolagem do artigo, se você não quiser nenhuma opção de seleção. E tem também o highlight, né, que no caso é o marca-texto que eu tinha falado a vocês, que você tem diversas opções de cores aqui nessa barra lateral, e que é bem útil. Olhem só. Pronto. A teoria de portão da dor, no entanto, está incompleta. É acreditada por prover um possível mecanismo de eficácia sobre o alívio da dor na estimulação medular epidural. Pronto. Consegui selecionar aqui, certo? Selecionei de amarelo. Agora, essa parte aqui. Em 1965, Melzek e Nual publicaram sobre a teoria da transmissão do portão da dor, chamada teoria do portão da dor. Pronto. Eu posso clicar nisso aqui, posso depois alterar a cor, se eu quiser fazer outra codificação. Posso, inclusive, escurecer mais, se eu achar que isso aqui tem relevância. Posso alterar outra cor. Posso fazer uma verdadeira aquarela aqui, tá? Posso adicionar notas, uma informação sobre dor, tá? Pronto. E essas notas, elas são disponibilizadas aqui nas suas anotações privadas. Todas elas, ao final do artigo, ficam aqui. E isso é muito legal de se trabalhar depois. Aqui você pode ter o zoom também. Você tem a manipulação também da visão do artigo que você quer ter, se você quer um zoom lateral, se você quer um zoom vertical. Você pode deixar full screen se você tiver melhor facilidade para ler dessa forma. Aqui você pode sincronizar o artigo novamente com a biblioteca, tá? E ao mesmo tempo você pode abrir outro artigo. Pode abrir quantos artigos você quiser e eles vão ser disponibilizados aqui nessa barra lateral, nessa barra superior, tá bom? Essa barra aqui, lateral, é importantíssima, gente. Uma das coisas mais importantes do programa é essa barra lateral aqui. Porque é através dessa barra lateral aqui que você confere se todas as informações do seu artigo estão corretas. Você consegue ter um panorama geral dele aqui na biblioteca, quando você está manipulando muitos artigos. Mas eu depois que falou, tudo que eu boto para pesquisar não aparece do lado do PDF. Não aparece do lado? Então, um instante. Quando tem o DOI, por exemplo, o artigo, Aí você usa o PMID. E se não tiver nem o DOI, nem o PMID, aí você não usa o artigo. Para nada, porque ele não presta. Exatamente. mas não é tipo assim, porque sei lá, no metrô, sei lá. Ô, Matheus, tipo
Deixa eu ver. O Ministério da Saúde é muito difícil. Ter DOI ou TPMID, porque o Mendeley não tem classificação para esses arquivos do Ministério da Saúde. Aí, tipo, eu tenho muita dificuldade para referenciar. Como é que isso referencia? Aí é na mão. Infelizmente, é a única coisa que tem que ser na mão. O Mendeley não tem essa opção. Talvez, se alguém quiser desenvolver, algum programador brasileiro quiser acrescentar essa opção, né, nas classificações, mas até aqui, nessa própria barrinha, aqui não aparece, pelo menos nas últimas atualizações, né, não aparece nenhuma forma de referência. A esse tipo de manuscrito. Sim. Oi? Essa mãozinha aqui, ela serve para você manipular o artigo. Pode clicar nela aqui, não estou conseguindo. Pronto, a mãozinha aqui serve só para você mexer para cima e para baixo, sem seu cursor. Sim, doutor, diga. Por exemplo, ó, não tem DOI nenhum desses. Não é porque não entrou aqui ou é porque... Aí porque não entrou. Aí você pode clicar aqui em Search. No caso, ele não achou um DOI, né? Aí, quando tem esses casos aqui, você pode procurar literalmente o DOI do artigo e jogar aqui. Pode procurar o ISBN e jogar aqui. Entendi. Muitas vezes eles não conseguem achar. Mas aí, no caso, se eu não achar na internet, aí quer dizer que ele não... Aí quer dizer que realmente Porque não o tem... Nico tá dizendo que realmente ele não presta foi quando ele não tem DOI nem nenhum desses tipos de cadastro. Exatamente. Se ele não tiver nenhum cadastro desse na rede, ele não serve. Deu certo. Deu certo? Exato. Essa barra aí, quando aparece, é o seguinte. Aí você pode pesquisar aqui se não tem nenhum dado aqui no seu artigo, né? Não tem DOI, não tem PMID. Aí você pesquisa. Não apareceu nada, né? Aí vá lá na fonte do seu artigo. Ó, pronto, tem um ISSN aqui. Você pode copiar esse número aqui do ISSN, que no caso aqui é sobre a revista, né? Isso aqui é um livro, na verdade, um capítulo de livro, acho que não é um artigo. Então você vai pegar, copiar, você muda aqui a classificação lá em cima, Book Session, e aqui embaixo, agora ele vai ser disponibilizado a você um local para você colocar. Não, aqui só tem ISBN, então deve ser literalmente um livro. Então, né? Então você bota book. Ainda não apareceu. Então vamos ter que pesquisar o DOI do artigo. Pronto, se você tiver o DOI desse artigo, ó, aqui não, daqui já deu DOI. Tá vendo? Esse aqui É exatamente esse número aqui. Você pega, joga lá na barra do seu navegador, copia o número do DOI e joga aqui. Certo? E aí, quando a gente pesquisa no próprio meio do artigo, a gente abre aqui no navegador, adiciona, para ele poder abrir aqui. Uhum. Quando a gente procura aqui, não tem a opção. Na verdade, não tem essa opção do artigo próprio ser disponibilizado no Mendeley, só se você tiver algum grupo de pesquisa. Ele só vai lhe disponibilizar a referência e os dados, você vai ter que buscar esse artigo para poder adicionar à sua biblioteca. Alguma dúvida? Não. Não? Alguma dúvida, gente? Pronto, então vamos dar seguimento. Tá sempre gravando, certo? Certo. Aí quando você pede pra mim parar, eu jogo um fade, um black, uma tela preta. Entendeu? Mas tipo assim, essa conversa que você tava tendo com o pessoal, tá gravando aqui porque, como o Michel falou que depois vai disponibilizar esse material pra vocês, talvez, tipo, na hora da explicação, aí se a pessoa não entende direito e tal, se ela ouviu o áudio, não sei, pode dar uma luz. Porque uma coisa é aqui, depois é em casa, né? Então pronto, então grave tudo. Então não precisa não. Exatamente. Então nem corte. Só acho que não era interessante aquelas coisas assim, aquelas dicas lá. O off-label. Pronto, exatamente. Você falou que acho que não é. Aí eu dei uma cortada aqui no black pra
Pronto, exatamente. Então, vou continuar fazendo isso, né? Que é o Mas mais... sempre tá a tela do computador, entendeu? Exatamente. Exatamente. É o conhecimento underground. Bom, gente, então, nessa barra aqui lateral, como eu disse a vocês, é um esqueleto geral do artigo. Vocês têm acesso a tudo isso, tá? O DOI, o ISBN e o PMID. Muitas vezes esses dados não estão corretos, tá? Então você pode clicar na lupinha aqui. E quando você clica nessa lupinha, automaticamente ele busca nas bases do DOI e complementa essas informações aqui. E se ainda estiver errado, você pode alterar manualmente, se você souber os dados, e colocar aqui em cada local desse. Aqui você tem alguns dados, né? O ISSN, o PMID e o DOI. Ó, você que estava com aquela dúvida naquele artigo, você pode mudar o tipo aqui, o tipo para jornal, artigo de jornal, tá? Journal Article aqui no tape, que tem a opção aqui para você colocar o ISSN no Catalog ID do artigo. Quando você jogar esse número e clicar na lupinha, automaticamente os dados vêm para cá. E se esses dados não vierem, tá? Você consegue manipular eles de outra forma. Pronto, acho que é a parte interessante das barras, eu já apresentei tudo a vocês, o editor de texto já apresentei a vocês. Agora, escolham um artigo. Escolham 2, 3 artigos. Tá? Abram o Word, todo mundo já instalou o MS Word Plugin. E vamos agora começar a escrever, né? Depois de abrirem o Word e selecionarem os artigos, já abriram o Word? Já selecionaram os artigos? Só colocar lá para colocar lá na pasta? Não, para botar no Word. Não, senão a gente não vai botar no Word agora, tá? Eles não estão aqui na pasta, tá? Pronto, quero que eles fiquem aí, tá certo? Não mexam neles agora. Se já estão na pasta, é aí que eu quero que eles fiquem, tá bom? Então vocês vão vir aqui em Tools, em View, aliás, Citation Style, More Styles, aqui é a última opção, penúltima opção. E aqui em More Styles, vocês vão ter duas opções, né? As instaladas já no programa e tem essa outra aqui, Get More Styles. Certo? Quando você coloca aqui em Get More Styles, eu posso pesquisar ABNT. Quando eu coloquei ABNT, vieram aqui diversas opções da ABNT para você utilizar. Particularmente, Matheus, eu recomendo a opção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vocês podem instalar a opção de autoria completa e autoria abreviada. Nós vamos falar da ABNT nestas normas e vamos falar da Vancouver um pouquinho, que são as mais utilizadas, tá bem? Então, vocês podem clicar aqui no cantinho direito e instalar as duas. Uma é abreviada e a outra não é. A diferença entre as ABNTs entre si, que vão aparecer várias ABNTs aí de várias universidades, são, digamos, da organização delas na referência final. E muitas também alteram o estilo de citação. Algumas utilizam uma NBR específica e outras utilizam outro formato de NBR também. Então, basicamente, a diferença normativa entre as ABNTs aqui. Se não tiver disponível a da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, recomendo também a da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército Brasileiro, que são uma das primeiras também, tá? Mas eu creio que para vocês já está disponível também. Todo mundo já instalou? Pronto. Então agora vocês vão nas instaladas, tá certo?
Vão selecionar aqui, eu vou selecionar aqui, autoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autoria completa. Selecionaram? Clique em Done. Beleza? Agora vamos para o Word. E vamos aqui escrever algumas sentenças, tá? Aula, teste da turma do sábado. Ponto. Escrevi isso aqui, certo? Agora vejam só. Eu vou clicar em referências. E notem que surgiu uma nova barrinha no Word de vocês. Mendeley Cite. Tá? Vocês vão clicar Insert Citation ou Alt M. E abrir uma barrinha para vocês. Nessa barrinha aqui você pode pesquisar diretamente o nome do autor que você quer pesquisar, mas eu prefiro que você clique aqui em Go to Mendeley. Você clicou em Go to Mendeley, clica no artigo que você quer citar, cliquei no artigo aqui que eu quero citar, e olha a opção que apareceu aqui na barrinha de cima, Cite. Você vai e clica em Cite. E automaticamente apareceu aqui a citação do autor que eu queria citar. Não apareceu? Tá, então vou ir aí. Eu tô vendo a hora de levar uma queda nesse. Opa! Então, porque acho que não instalou o plugin. Instalou. Aí tá desinstalar. Vamos desinstalar. Fechar. Nossa. Pronto, abro o Word novamente. O seu apareceu? Qual a versão do Word de vocês? A minha marca. Ah, não chegou. 2010. Cadê ela? Tá lá no vídeo. Vai bater nos Pode ter relação com licença também. Uhum. Esse é um problema diretamente do programa de vocês, né? Que não está exibindo, mas é uma coisa... Será que não é porque o teu o usuário é o do WP? Não. Vou tentar tirar isso aqui, né? Geralmente eu nunca tive esse problema, geralmente ele aparece aqui realmente nas barras. Será que não é porque tá apto? Não tem nada a ver. Eu saí da minha conta. Tenta fechar e abrir de novo. Eu fiz isso, mas deu certo. Ele aparece a opção aqui, ele
mostra que está sendo produzido com ouro, mas quando ele propriamente dito. Agora você entende. Abre de novo. Estou olhando esse lado. Pronto, então vou pedir para vocês, podem se dividir com um colega aqui, então fica melhor, e vocês têm que corrigir isso em casa depois. Mas é problema do próprio Word, não é do aplicativo, ou então reinstalar o Mendeley, algo do tipo depois, porque senão a gente não vai ter tempo. Só que o meu, depois daqui que eu me perdi. Mas os outros Do Word 2017 e 2007 apareceu. no Word 2007 aparece... Ah, tu tem 2 Words instalados? Ah, pronto, então pode ser a edição do Word. Aqui, ó. Vê qual é a edição do teu Word. Como é que fez? Oi? Como é que faz? Aqui, eu vou repetir o passo, então, peraí. Falou? 2013. Ah, realmente. Não ia aparecer não, só nas edições mais novas. Ah, é verdade. Então, pode tentar reinstalar o Word. Bota uma nova edição que talvez pegue. A minha é 2019. É, a minha é 2019 também. Pessoal, então repetindo o passo, né? Clica aqui no Insert Citation, tá? Vai aparecer a opção para vocês terem o Get to Mendeley. Clique em Get to Mendeley. Quando chega lá no Mendeley, Go to Mendeley, desculpa. Quando você vai lá para o Mendeley, vai aparecer a biblioteca. Você vai colocar na barrinha de cima citação, citar, depois de selecionar o artigo. E automaticamente ele vem isso aqui, certo? E olha só, não conformado com isto aqui, vou escrever mais coisas. Aula, teste 2. E eu quero citar mais gente. Então, inserir citação, vou para o Mendeley. Aqui não vou usar a mesma biblioteca que eu estava falando para vocês. Vou selecionar 2 artigos mais aleatórios, 3 artigos mais aleatórios. Esses 2 artigos aqui de baixo e esse artigo aqui de cima. Tá bom? Então, vou clicar em Cite. Citei todos esses autores, podem ver aqui, nas normas da ABNT, o et al. 2017, o ponto e vírgula, tá? Estão todos citados. E agora, pronto, vamos dizer que eu acabei de escrever meu artigo. Então, referências. E vamos ver a mágica acontecer. Insert Bibliography. E automaticamente todas as minhas referências já estão citadas aqui embaixo. E tudo isso vai acontecer à medida que vocês forem escrevendo o texto. Agora, uma dúvida: as referências aparecem mesmo você não tendo feito as citações pelo Mendeley? Se você não fez a citação pelo Mendeley, ela não vai aparecer. Porque eu fiz isso uma vez, eu citei manualmente e não consegui pegar pelo Mendeley. Exatamente. E isso é o que torna o programa mais prático, porque à medida que você vai fazendo, exatamente, as referências vão surgindo aqui embaixo. Outra coisa, como é que eu consigo selecionar mais de um artigo aqui No Mendeley, você consegue selecionar mais de um artigo segurando em Ctrl. Pode ver aqui, eu selecionei 3 artigos aleatoriamente. Então, se você selecionar 2 aqui, segura em Ctrl ou Shift. Conseguiu? Conseguiu? Pronto. Exatamente. Mas isso depois de ter feito aquele procedimento, né? Adicionar artigo, Go to Mendeley, aí você consegue fazer isso. E olha só, pessoal. Vamos supor... Exato. Exatamente. O Shift só se você tiver um abaixo do outro. Aí você segura em Shift e vai descendo com a setinha. O Ctrl, ele está aleatório. Tá bom? Aí vamos supor que eu esteja insatisfeito com essa forma de referenciar aqui. Eu quero que, sei lá, segundo... Vamos lá.
Segundo... Pode repetir como é que vai chegar lá embaixo a referência completa? Você vai clicar em Insert Bibliograph. Apareceu? Pronto. E o estilo vocês conferem aqui se está do jeito que vocês querem, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autoria completa. Tá bom? Aí vamos aqui, segundo, deixa eu ver. Segundo Hudgery, aí vou escrever aqui. Aí quero fazer outra citação aqui, né? Vocês já viram essa forma de citar indiretamente, essa forma de citação indireta, segundo alguém, pronto. Aí o Mendeley, ele só tem basicamente esse estilo de citação, né? Mas você quer citar de uma forma diferente, então você vem aqui. Não, Hudgery não, vou botar outro nome aqui para variar. Segundo Danzer, pronto. Segundo Danzer, pronto. Aí eu vou colocar lá. Aí apareceu aqui a referência Danzer et al. 2005. Aí eu vou modificar aqui. Apaguei. Desculpa, apagou foi tudo. Deixa eu desfazer. Pronto. Aqui eu posso editar manualmente minha citação. Segundo Danzer, abro parênteses, né? 2005. Tá feito. Da mesma forma aí, vai aparecer essa barrinha aqui, manter edição manual. Pronto. Aí, se clicar em referência, vai botar também esse? Ele já apareceu aqui automaticamente. Porque olha só, cada citação, quando está citado e interligado naquela interface cruzada que eu falei a vocês, aparece isso aqui. Ele fica aqui sublinhado dessa forma. E olha só, da mesma forma. Entenderam? Aí vamos dizer que eu queira só citar, fazer uma citação manual. Quero... Dúvida? Alguém tem dúvida? Não. Tipo, Quer ajuda? Alguém quer ajuda? nas referências, se eu selecionar, elas aparecem, né? Como assim? Então, por exemplo, ó, eu botei pra colocar e apareceu essas três, só que eu só tinha citado essa. Então aparece. Então você selecionou mais de uma. Não, então, tipo, eu não preciso necessariamente citar todas. Se eu selecionar, elas vão aparecer. Uhum. Tá. Exatamente. Se você selecionar, ela aparece. Tá. Quando eu já peguei esse último exemplo que tu deu, de É você referência. mudar manualmente, tipo, vai estar aqui, aí eu pego lá pro lado. Cadê a dúvida? Não todo, tem que deixar pelo menos um pouquinho. Deixa só um parêntese, sei lá. O que é isso? Era pra clicar? Já peguei. Você vai citar normal. Citar porque você não está fazendo o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Inserir citação. Go to Mendeley. Cite. Tá bom? Bom dia. Bom dia, eles não me avisaram. Estava marcado de 10 a minha. Ah, não sei, aí não... É a aluna que se atrasou. Entendeu? Não, mas de qualquer forma está gravado, aí a senhora consegue acompanhar alguns passos. Mas eu posso repetir o essencial. O programa tá instalado já, então é bom se juntar com um colega. Já tem 1h30 de aula. Já tem... É complicado. Aí eu vou botar aqui. Isso aí. Não, peraí, volta lá. Tu fez o quê? Tu quer pagar? Não, quero botar a bibliografia completa. Bibliografia completa.
vocês têm uma opção. Tá? Vocês têm a opção de sublinhar aquele trecho que vocês leram. Vocês podem, sei lá, copiar alguma etapa do artigo para poder citar e modificar, claro, né, para fazer uma citação indireta. Mas, nessa barrinha aqui, na mesma barra da biblioteca em que vocês têm o artigo disponível, vocês cliquem com o botão direito em cima do artigo, vão clicar em Copy As e clicar em Formatted Citation. Todo mundo fez isso? Seleciona o artigo, clica com o botão direito, Copy As, Formatted Citation. Ok? Agora vamos lá para o Word e simplesmente pode dar um Ctrl V. E a referência veio aqui de forma isolada. Sem ter sido necessário promover a citação. Agora uma coisa que todo mundo pergunta, né? Tá, eu estou usando a BNT agora, e aí, se eu quiser usar agora Vancouver? Então vamos lá, pelo aquele mesmo procedimento, nós vamos em View, Citation Style, e dentre as opções aqui do Citation Style, né, eu tenho, obviamente, a Vancouver. E quando eu volto para o meu arquivo do Word, se eu mudar aqui nesta barrinha para Vancouver, automaticamente todas as referências que eu fiz foram convertidas ao formato Vancouver e aqueles numerozinhos que todo mundo se pergunta como é que coloca. Só trocar unicamente e todo o artigo imediatamente é convertido. Exatamente, são dois procedimentos. O primeiro procedimento é no Mendeley, View, Citation Style, Vancouver. Você já selecionou para suas próximas citações. Então, o próximo arquivo do Word que você abrir, ele já vai estar em Vancouver, vai começar em Vancouver. Mas, como você já estava fazendo aqui na ABNT com citação completa, então você tem que mudar aqui no estilo. A de baixo, exatamente, a de baixo não muda porque foi copiada. Agora, olha só, se eu citar de novo agora. Se eu for lá no meu artigo, Copy As, Formatted Citation, ele já vai ser colado em Vancouver. Tem uma Roma de Vancouver? Peraí, um instante. Não, cara, porque o programa ele tem um Vancouver padrão já. Você não precisava ter ido para o Get More Styles. Ele já tem um Vancouver aqui. Ó, tá vendo? Pode selecionar esse Vancouver aqui do próprio programa. Outro formato, por exemplo, vocês podem utilizar de uma revista de alto escalão científico, que eu vou mostrar agora a vocês, é o formato da Nature. Né? Quem aqui não sonha em escrever na Nature? Tem muito chão para todo mundo para escrever na Nature. Então vamos lá. Você vai, clica em Nature, use Style, tá bom? E aqui tem uma coisa que também muita gente pergunta. Inserir ou não o LR da bibliografia acessada. Eu coloco para todos, que é esse dadozinho que tem aqui no final. Não, esses aqui não estão, que estão em Vancouver. Mas se eu colocar, por exemplo, na ABNT, alguns podem ver aqui, ó, ele vem disponível em... É exatamente isso. Que você, inclusive, Citation Style, More Styles, aqui.
include, aqui, nesse local aqui, include o LR e data de acesso. E você pode modificar o idioma também, disponível em, ele vai aparecer lá em inglês, deixa eu ver aqui, inglês americano. Mas no caso só vai aparecer se estiverem disponíveis, né? Aham, exatamente, se eles estiverem disponíveis. No caso aqui eu mudei. Nature é uma revista de alto impacto na medicina. Sonho de todo pesquisador é escrever nisso aqui. Calma. Todas as grandes descobertas da humanidade no campo da ciência foram publicadas aqui. Ou na Nature, tem outro jornal que eu recomendo bastante vocês acessarem, tá? Quem aqui não faz medicina, não é de medicina, todo mundo faz? Senhorita de curso o quê? Professora de Educação Física. Professora de Educação Física. Ok. Tem um jornal médico que é bastante utilizado, que é esse aqui. JAMA. Podem colocar JAMA Network. Tem outro. Vou escrever aqui alguns dos mais famosos para vocês. Tá tão lindo, peraí. Qual foi a matéria que fez? Calma. Pojão. Nature. E aqui é o JAMA Network. É outro jornal médico de alto impacto. Isso aqui é como a BBC da medicina. Aqui é como a CNN da medicina. Não vou dizer Globo, tá? Enfim. Aí tem outro também, para vocês verem, o The Lancet. Alguém aqui já escutou falar em doutora Adriana Mello, da Paraibana? Da Zika vírus, exatamente, é paraibana campinense. Doutora Adriana publicou no The Lancet e no Negen também. Foi onde saiu o artigo do Zika vírus. É assim, você publicou aqui, você zerou a vida, como dizem por aí. É muito difícil publicar nesses jornais, é muito, muito, muito difícil. Outras opções pertinentes de bases de dados bibliográficas para vocês também, vocês podem utilizar o Google, tá? O Google Acadêmico, todo mundo sabe já, então não vou abrir ele para vocês. Mas tem outras bases legais, como a Science Direct, a Scopus, quer dizer, o Elsevier, isso, é uma base de dados também. Tem a Wiley. Vocês podem colocar aqui também a Wiley. E uma coisa bem legal que eu vou mostrar a vocês, tá? Para vocês pelo menos ficarem cientes que existem, é isso aqui. Up to date. E outra BMJ. Como chama? O Up to Date eu vou mostrar a vocês aqui a interface da página, mas também vou mostrar algumas coisas já. Alguns PDFs do próprio Up to Date. Então, o Up to Date é uma base de atualizações médicas, digamos, é uma base paga, custa aproximadamente de 100 a $200 por ano.
ou por mês, eu não estou lembrado exatamente se é mensalidade ou se é anuidade, mas tem as duas opções de pagamento. E através do UpToDate, vocês conseguem ter acesso a diversas informações científicas mais atualizadas do mundo. E o que é interessante, por que eu estou falando do UpToDate para vocês? Porque o UpToDate é muito bem dividido, ele dá introdução, dá um achado, lá embaixo ele vai mostrar opções farmacológicas, diagnóstico, tratamento. Então, ele já mostra aqui algumas referências, é como se fosse um compilado de referências com tudo que há de mais atualizado. E vocês podem utilizar isso a seu favor para ver o que existe de mais atualizado. Simplesmente você chega aqui embaixo, vem nas referências, escolhe a referência, joga a referência no Google, acha o artigo e você já economizou um bom tempo do que poderia, digamos, estar com dificuldade de pesquisar um artigo para formar sua introdução. Não é que você vá copiar nenhum conteúdo daqui, isso é plágio. Se você pegar alguma coisa aqui, isso é plágio. Todo o conteúdo daqui é registrado, enfim, tem a devida codificação para a publicação de um artigo digital. Mas você, pelo menos, já tem meio caminho andado de um artigo que alguém usou e que foi legal para fazer uma introdução, que traz uma definição legal, que traz um agregado teórico bom. E o BMJ é outra base de dados médica que é o Best Practice, que é como o UpToDate. Uma coisa legal, o BMJ ele traz vários idiomas, para quem não domina inglês, ele é bem legal e traz todo o conteúdo também de medicina baseada em evidências, sendo que o BMJ é melhor para quem está na atenção básica, para quem usa para condutas de atenção básica, para condutas de clínica médica da diária. Já o UpToDate, ele é mais voltado a especialistas, então ele consegue dar esse panorama. Paga também? Paga também, 100 euros por ano. Libras, aliás, 100 libras. No periódico Os Cabos vocês têm acesso a teses, dissertações, livros, a base de dados. Então vocês podem fazer aquela mesma busca do Google Acadêmico aqui. Ela, inclusive, é mais afinada. E quem tiver pai, mãe, ou então puder ir, por exemplo, lá na Universidade Federal da Paraíba, falo mais perto, né, vocês conseguem ter acesso a isso, tá? Basicamente não muda daquele outro método que eu ensinei a vocês no início da aula, que pega o dó e joga lá naquele lugarzinho, né? Aquele artigo, essas coisas. Exatamente. Mas no Acesso Café, quem tem, por exemplo, parente que estuda na universidade e puder compartilhar com vocês um login, é uma opção, se eles quiserem, né? É uma opção válida para quem quiser fazer esse tipo de pesquisa em casa, né? Ô, Matheus, em relação à epidemiologia, só o DataSUS mesmo ou tem algo mais, A que tenha uma atualização mais rápida? A epidemiologia era um lugar legal para vocês verem, é o próprio UpToDate. Porque olha só. Não, aqui eu tô. Mas a nível nacional você tem o UpToDate, tem um programa chamado EpiInfo, tem o IBGE, o próprio site do IBGE e o DataSUS. EpiInfo é um programa que trabalha com epidemiologia. Ele é semelhante a um SPSS, ele traz alguns dados também. EpiInfo. É um programa, na verdade, criado pelo Center of Controlled Diseases, né, nos Estados Unidos. E ele consegue ter vários dados, obter vários dados sobre epidemiologia. Maneira mais rápida que eu disse a vocês de ter algum dados epidemiológico é justamente pega esse manuscrito do UpToDate. Deixa eu ver se eu abro outro aqui.
Nível Brasil, não. Nível Brasil, acho que o melhor realmente seria o DataSUS. História. Aqui tem uma classificação só sobre exame físico, diagnóstico. Isso aqui não tem epidemiologia. Não, aliás, na introdução. Ah, tem. Ó. Aí você vem direto aqui para essa fonte. Você já sabe que esses dois artigos aqui estão falando sobre epidemiologia. Então você vem para essa fonte aqui, você vem para essa fonte aqui. Tá bom? Vamos falar mais um pouquinho do Mendeley. Essa barra aqui, agora, né, vocês têm... vocês sabem se o artigo foi lido ou não lido. Se isso aqui tiver verde, você ainda não leu o artigo. Se estiver apagado, você já leu o artigo. Dessa forma aqui. Tá bom? Agora vamos a uma dúvida, né, que muitas pessoas têm. É justamente, e aí, eu não consegui achar o... eu estou com dificuldade para encontrar o DOI do meu artigo. Pronto. Aí vamos ver aqui. Potencial presente para o uso da espinal no controle da estimulação medular epidural para o controle da dor crônica, tá? Então vou jogar aqui esse título no Google. São conhecimentos práticos, tá, gente? Se vocês puderem anotar, enfim, ou rever a aula depois, é muito bom, porque, digamos assim, demorei um pouquinho para poder construir e aprender isso aqui. E vocês não vão encontrar em livro nenhum. Então, são literalmente dicas práticas de como produzir mais rápido. Todo mundo aqui eu sei que tem uma vida bastante corrida, o curso não é fácil e não é só, a vida não se resume a curso de medicina, né? Então, prezem também bastante pela saúde mental de vocês ao longo do curso. Pratiquem uma academia, um esporte, não vivam só de produzir também. Teve uma época da minha vida que eu realmente vivi só de... Passei quase um ano vivendo só para produzir, com pouca vida social, fazendo muitas coisas, enfim, é uma coisa assim. Valeu a pena, valeu, não me arrependi, valeu, mas assim, dá para equilibrar melhor. Dá para equilibrar, dá para fazer outras coisas, porque... No final das contas, isso gera um desgaste imenso. Se você ficar desgastado, você não vai render. Não vai render de jeito nenhum. Então, depois vocês abrem aqui o artigo, tá? Aqui no caso, estou abrindo pelo PubMed. E o que é que faltava naquele meu artigo? PMID, né? Para eu poder buscar o restante dos dados. Então, vou no PMID. Venho no Mendeley, jogo aqui e automaticamente, quando eu clico aqui na lupinha, ele atualizou todos os meus dados, preencheu tudo o que estava faltando, atualizou o abstract. Então, já foi um atalho. Vocês pegam o PMID do PubMed ou o DOI e jogam aqui na barrinha que já consegue fazer essa atualização. Eu vou sim, com certeza. Todo mundo conseguiu fazer isso? Pronto. Agora eu quero uma tarefinha prática, já que a gente tem tempo, né? A gente já destrinchou boa parte do programa, tá faltando só uma etapa pequena agora que eu vou ensinar vocês no final. Tarefinha, enquanto eu vou ali tirando dúvidas. Primeiramente, alguém tem dúvida sobre alguma etapa? Tá. Vou aí. Tá. Então, vou pedir para vocês selecionarem 4 artigos agora. Peguem 2 artigos através do Google Acadêmico, quero 2 artigos do PubMed. Tá? Peguem de uma base totalmente aleatória. Tá bom? E 2 artigos do PubMed, salvem. Vocês vão criar citação, vão criar referência. Quero 2 citações, 4 referências em Vancouver e 4 referências em ABNT.
com citação e referência em 2 arquivos distintos do Word. Você pega aqui, aí pega esse autoria completa, né? A autoria completa ou abreviada, ou Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É melhor qual ajuda. Eu uso mais a completa. Porque as mesmas quatro em ABT Em Vancouver. Para isso, vocês têm que abrir 2 Words diferentes, tá? 2 arquivos de Word. Tá bom? Tirar agora as dúvidas. Quem tiver com dúvida, é só chamar. O dele que é mais rápido, eu acredito. Tá. O meu eu coloquei o 2, só que não foi. Né? Não foi? Tem que clicar na setinha, na lupinha. ela vai tirar umas fotos, fazer um vídeo pra postar no Instagram da instituição. Ok. Então, deixa eu ir aqui para pelo menos fazer pose aqui na frente, né? Para ficar melhor. Sim, pronto. Eu vou conversando contigo daqui enquanto ela tira a foto. Pega esse mesmo número, esse DOI, joga na web. Não tem lá o HTTP DOI? Pronto. Pega aquela mesma coisa e joga na barra de navegação do seu navegador. Quando você jogar na barra de navegação do seu navegador, o que é que vai acontecer? Né? Ele vai aparecer um númerozinho embaixo. Você vai pegar esse númerozinho do DOI e vai jogar diretamente aí. São só números que são divididos por um ponto. Não tem, digamos, um AULR, como está aí nesse seu artigo. Se você não conseguir pelo DOI, você pode pegar o PMID. O PMID é bem mais fácil de achar muitas vezes que o DOI. Caiu? Pronto. Gente, podem anotar meu número, tá? Quem não tiver 988 22 33 56. Podem mandar dúvidas, tá? Não garanto responder de imediato, mas se eu souber, vou ter prazer em ajudá-los. Tá bom? 988 22 33 56. Não, tô não. Só venho dar aulas aqui aleatoriamente. Não tenho. 22 33 56. Eu baixei, eu alguém baixou, né? Pra mim. Tá. E agora? Porque eu botei, meu Deus, não foi. Nova sua interface, acho atualizado o programa. Também tem que estar diferente, é Banach. Com certeza que baixasse o certo. Baixou o Mendeley for Desktop. Sei não, qual foi que as São diferentes. Você tem que baixar o Mendeley for Desktop. Tá aqui Mendeley Download. Tá? Mendeley Download, pode escrever. E aí, 882, 3356. Exatamente. Se tiver pode mandar todo tipo de dúvida. Esse Se eu aqui? souber que eu puder ajudar, não só sobre o programa. Não, isso é para Mac. Que eu dou graças a Deus que ninguém aqui está com Mac aqui, porque Mac é mais difícil de operar. Isso aqui de baixo. Vai ter que desinstalar, né? O outro lá. Tá, de preferência. Sim, isso. Pronto, pode desinstalar e reinstalar, por favor. Desinstalar o outro, né? Desinstala e reinstala para a gente fazer esse teste. Pode ser uma interface nova, mas eu, de todo jeito, não vamos arriscar, vamos tentar ver. Oi. Eu não estou conseguindo alterar aqui não, para o que eu estou usando lá no Mendeley. Por quê? Não sei, não tô vendo. Tipo, Você está usando o que lá? estilo, aquele que tu falou, Qual? da UFRGS. Não. Você vem aqui Tools. Vamos lá. View. Citation Style. Pô, eu botei agora. Não, não tá selecionado não. Porque você talvez só baixou. More Styles. Ó, tá vendo? Você só baixou. Você tem que pesquisar aqui agora. Ó, tá vendo? Não tá selecionado. ABNT, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Use de Style. Tá bom? Aí já vai. Já, agora tá aparecendo lá, tá certo? Aí aqui você coloca em português. Tá?
baixar se quiser, para aparecer em português disponível ou então vai estar lá disponibilizado e tal. Ok? Tudo ok, gente? Eu não sei qual agora que você botou. Tem 2 arquivos, módulo. Tem 2. Não, um foi que você tem baixado. Esse? É, pronto. Pronto, estamos instalando. Ficou do mesmo jeito. Toda vez volta no fundo. Ficou do mesmo jeito e voltou até o arquivo que eu tinha. Pronto, então deve ser interface nova. Pode fazer os mesmos procedimentos para aqui, só a interface que está diferente. Mas ele vai também. Vamos lá. Porque eu tento excluir aqui um e não sai. Ele não sai. Por exemplo, Você esse tá- aqui que eu tento excluir. Aqui. Vem aqui. Não, delete. Não é? É. Ou então clica com o botão direito do mouse nele. Vê? É. É isso. Nada feio. Pra onde foi? Não, volte lá para a biblioteca. Clica com o botão direito do mouse. Delete referência. Pronto. Entendeu? Agora faz os mesmos procedimentos. Ó, Adicionar você um vai novo ver arquivo. que tem hora que eu boto, adiciona ele roda, mas não vem pra cá. Pronto, um exemplo, esse arquivo aqui, para isso. Ah, agora foi. Só porque você tá aqui. Aí, Pronto, como é clica que- lá. Pronto, clicar. Bom, pronto. Que legal essa interface nova. Vou atualizar o meu. Ah, não, porque o seu é o Windows? É, Não sei, porque Tá. é uma página da instituição que... tá diferente. ele fez Tá ela bem agora. diferente. É bem legal, gostei dessa nova interface. Aí você vem. Vou abrir aqui seu arquivo. Tá, dou um duplo clique, tá bom? Vão para o site do Mendeley agora. Fechar tudo aqui. Vamos para o site do Mendeley agora. Coloquem mendeley.com. Enquanto o site vocês vai abrindo, se a internet não ajudar, tá? Vocês vão aqui em My Library, outra opção também, tá? Eu esqueci de falar a vocês. Create Group. No que vocês vão criar um grupo, vocês vão escolher se esse grupo vai ser público, que vocês vão ver lá uma opção na página. Se para as pessoas entrarem, vocês inclusive podem entrar em grupos de pesquisa com outros pesquisadores no mundo. Tem de várias universidades sobre diversos temas. Podem criar um grupo privado e enviar convites unicamente para algumas pessoas que vocês selecionem. Na versão gratuita do Mendeley, que tem também uma versão paga, vocês conseguem enviar convites até 24 participantes de um grupo. Na versão paga, esse número se estende bem mais, não sei quantos participantes é possível, mas é na casa das centenas ou dos milhares. Vocês têm atualmente um espaço, se não me engano, de 200 MB para envios de PDFs e de arquivos, isso é muita coisa, 200 MB para envio de um PDF. Dá para botar PDF à vontade, mas a versão paga, se não me engano também, você tem 200 GB ou 1 TB, não sei ao certo, também tem que consultar na página, que eles frequentemente mudam os planos. Mas essa opção aqui para criar grupos de pesquisa. E é muito útil quando você está escrevendo um artigo, de fato, porque você pode compartilhar o que você já leu, pode colocar também informações, notas, discutir com o pessoal, então é bastante útil. Outra coisa também para quem pesquisa, antes da gente ir lá para a página do Mendeley, é essa página aqui.
Deixa eu lembrar do nome dela. Todo mundo já ouviu falar do ResearchGate? ResearchGate é uma rede social de pesquisadores, literalmente, e você consegue, através do ResearchGate, ter contato com o próprio dono do artigo. Se você, por exemplo, não estiver conseguindo, pelo aquele método que eu ensinei a vocês, não estiver no Mendeley de jeito nenhum também, você pode pegar e no ResearchGate procurar o contato daquele autor, ou até no próprio paper mesmo, já tem e-mail, tem telefone, universidade. Você pode mandar simplesmente o e-mail para o autor e em 99,9% das vezes eles disponibilizam o artigo a vocês. E dão até dicas. Muitas vezes, se você perguntar sobre o artigo dele, eu particularmente, como autor, eu me sentiria lisonjeado de dar meu artigo a outra pessoa. Muitas vezes eles sendo pagos, né? Mas muitos deles dão isso sem problema nenhum. Não fiquem com vergonha. Pode mandar, dizer que é estudante, até fazer um draminha, eu não tenho condição de comprar esse artigo, é $100 e tal. Mas eles dão. De boa. O dólar está R$5. O dólar está R$5 no Brasil. Exatamente, né? Então, vocês já viram um artigo pronto ou um capítulo de livro pronto para enviar para a editora? Quer que eu mostre como é, basicamente? Como fica? Tu pode parar a gravação? Pode ir na página do Mendeley. Aqui eu já fiz o meu login, tá bom? Vocês já fizeram de vocês? Pronto. E basicamente aqui você coloca seu perfil. Você cria seu perfil. Em uma rede social normal, um Instagram. Você vai seguir quem lhe interessa. Você pode dar um follow também, quem não interessa. Você tem aqui todos os artigos que você colocou lá na sua biblioteca, eles estão aqui sincronizados. Então, se você, por um acaso, tiver necessidade de ler esse artigo, olha só. Ele já disponibilizou aqui. Aquela mesma barrinha está aqui do lado também. Você só não tem aqueles recursos do Word, né, que são bem úteis. As sugestões. Ele pode sugerir artigos para você. Você pode ler várias coisas aqui. Por exemplo, aqui eu posso seguir alguns pesquisadores. Esse pesquisador aqui da Universidade Católica do Norte do Chile. Esse pesquisador aqui do Popular College of Medicine. Você pode ver quantas pessoas leram, quantas vezes esse artigo foi citado por pessoas no Mendeley, não necessariamente é o número de citações original do artigo, que você só tem disponível isso no Google Acadêmico ou no PubMed. Que você pode criar grupos ou entrar em grupos. Tem aqui um grupo sobre biotecnologia, sobre acesso vascular em infusão. E você pode pesquisar, né, o grupo que mais lhe interessa. Tem uma barra de pesquisas aqui também que você pode pesquisar. Tem outra opção também aqui, bem interessante. Você consegue até enviar currículos, deixar seu currículo lá para alguém chamar, alerta de trabalho. E é bem interessante, é uma ferramenta bem interessante realmente, essa que é disponível na página do Mendeley. E aqui você pode pesquisar também, né? Pesquisar coisas que lhe interessam, temas que lhe interessam aqui no Find Data. Compartilhar publicações, certo?
Aqui você tem outras opções para editar seu perfil. Pode adicionar títulos, adicionar fotos. Aqui, por exemplo, um autor que eu sigo aqui, ele atualizou uma parte aqui atualizou algumas coisas aqui do perfil. Pode colocar aqui suas áreas de interesse, aqui minhas áreas de interesse, por exemplo, neuroradiologia, neurocirurgia e neurologia. Enfim. Muito obrigado, gente, pela presença de todos. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Espero ter contribuído. Estou à disposição também, se vocês quiserem, tá? Qualquer hora, só não garanto responder de imediato, que eu também tenho algumas ocupações. Mas fiquem à vontade, tá? E vamos às próximas oportunidades aí.